Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, peçamos a Cristo que reine sobre os nossos corações neste momento, que reine sobre o nosso entendimento, para que esta palavra escutada e agora meditada possa cair em nossos corações e produzir muitos frutos, frutos de vida e de vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na celebração de hoje, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós coroamos uma longa caminhada que começamos ainda no ano passado, o ano litúrgico. O calendário litúrgico, ele é diferente do calendário civil. O calendário civil, o ano se encerra no 31 de dezembro e o novo ano se inicia em 1º de janeiro. No calendário litúrgico, o ano se encerra hoje, com a celebração de Cristo Rei, e o novo ano litúrgico inicia no próximo domingo, primeiro domingo do Advento, abrindo este grande tempo de preparação para a festa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, coloca-nos esta celebração no encerramento do ano litúrgico? Para que nós entendamos que a finalidade última de todas as coisas, que a finalidade última de todo cristão é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que reinará, aquele que reina sobre todas as coisas e que quer reinar também sobre os nossos corações. E não teria trecho do Evangelho mais propício para nós na festa de hoje, a não ser este de João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. Não sei se vocês prestaram atenção na leitura que foi proclamada agora do Evangelho, mas ela traz um longo discurso entre Jesus e Pilatos, já no interrogatório final que resultaria na condenação e depois, consequentemente, na morte de Jesus. Então agora aqui o padre vai explicar brevemente o contexto para que vocês entendam, e depois nós vamos para o texto, porque será ele a nos conduzir nesta manhã de hoje. Desde o Antigo Testamento, havia uma expectativa do povo de Israel, e esta expectativa se chamava
messiânica. Por que isso? Porque os judeus esperavam o Messias que viria da parte de Deus. E este Messias, ele estabeleceria o reinado de Deus em meio à humanidade, mas ao mesmo tempo ele se estabeleceria como um rei que tornaria Israel e consequentemente o povo judeu a nação mais forte, mais potente, mais importante de toda a humanidade. Então logo havia também nesta expectativa messiânica o desejo de um Messias que seria rei e político. A partir do momento que Jesus vai agindo e vai se consolidando por meio das suas atitudes, dos seus milagres, das suas curas, das suas pregações, gera uma frustração entre os judeus, dizendo: não, mas esse Jesus não corresponde à nossa expectativa messiânica. Esse Jesus não chega tão suntuoso e imperioso como nós imaginávamos. Esse Jesus não lida de uma maneira inerente com a política, porque o nosso Messias vai imperar sobre todo o Israel. Esse Jesus é muito pobre, esse Jesus é muito despojado. Pelo contrário, o discurso dele às vezes até se opõe àquilo que é a nossa prática religiosa judaica. Então, nós precisamos calá-lo. E assim foi a perseguição das autoridades religiosas com Jesus na primeira metade da sua missão. Mas depois as coisas foram se aprimorando e os judeus disseram: não, só calá-lo é pouco. Nós precisamos matá-lo. Mas agora vem um princípio que pertence aos mandamentos de Israel. Dos 10 mandamentos nós encontramos um que diz: não matarás. Então nós judeus não podemos matar Jesus, porque isso infringe a nossa lei, isso vai contra os nossos mandamentos. Mas eles entenderam: o Império Romano pode fazer isto por nós, porque naquela época o poder político que dominava toda a Palestina era o poder do Império Romano. E aí o que os judeus fizeram? Eles se uniram com a política do império. E aí vem um princípio: quando a religião faz pactos e se envolve diretamente com a política, não há outro caminho a não ser o da morte. Vou repetir: quando a religião se compactua demais com a política, não há outro caminho a não ser o da morte. Foi isso que aconteceu na época de Jesus há 2000 anos atrás, e é isto que continua a acontecer hoje em 2021 no nosso país chamado Brasil. Então é necessário que a palavra de Deus também nos oriente e nos ilumine diante dos acontecimentos. Por que é importante vocês entenderem isto? Porque agora nós vamos para o texto. Se você tem em mãos, pegue aí a partir do versículo, vamos tomar o versículo 33 e o 34. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou os outros te disseram isso de mim? Então quem era Pilatos? Era o governador da província da Judéia. Ou seja,
Ele era a autoridade política mais importante daquela região em nome do Império Romano. E qual foi a isca que utilizaram naquela época para entregar Jesus nas mãos de Pilatos? Os anciãos e os sumos sacerdotes chegaram para eles e disseram: tem um tal de Jesus aí que está dizendo que é rei, e vocês afirmam que não há outro rei a não ser César. Então vocês tomem cuidado, os judeus falando para o Império Romano, tomem cuidado com esse Jesus, porque ele é um impostor, ele está fazendo muita bagunça no meio do nosso povo, ele está confundindo muitas pessoas, causando muitos transtornos na nossa religião, e olha que ele pode dar um golpe no império, e pode se estabelecer como rei. E agora chega Pilatos, autoridade romana, política, um historiador do cristianismo nascente, chamado Flávio Joséfo, vai dizer que Pilatos era uma autoridade muito ruim, muito má. E ele não tinha medo de governar com mão de ferro. Então é nesse contexto que Jesus está inserido. E aí vem a pergunta: tu és rei dos judeus? Então o discurso começa com os judeus, porque era o problema maior, mas depois chega às mãos do império. E aí Jesus responde com uma pergunta: estás dizendo isto por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Então, por isso que eu expliquei o contexto geral para vocês, porque Pilatos não era judeu, Pilatos não tinha uma prática religiosa como o povo de Israel. Então tudo que ele sabia sobre Jesus e agora o interroga, é porque alguém lhe disse. Vamos trazer esse evangelho agora para perto de nós? Vamos questioná-lo diante da nossa realidade? Na sua prática de fé, nos momentos que você tem, principalmente de oração, para falar com Jesus, você fala com Ele daquilo que brota no seu coração, ou você fala com Ele aquilo que os outros te dizem sobre Jesus? É uma boa questão para nos ajudar. Como que eu me relaciono com Jesus? Como que eu vivo a minha fé católica? Inflamado por tudo aquilo que eu ouço nas redes sociais, nos vídeos, nos grupos, que muitas vezes se inflamam também? Ou de fato eu falo daquilo que brota do meu coração? Então, a pergunta de Jesus confronta muito mais Pilatos do que lhe dá uma resposta se Jesus era rei ou se Jesus não era rei. Vamos ver como é que avança agora essa conversa? Tomemos aí versículo 35. Olha o que Pilatos vai dizer agora. Vamos ler juntos? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é. Vamos repetir essa frase com mais força? Mas o meu reino não é daqui. Olha que interessante. Jesus não perde a oportunidade de uma interlocução com Pilatos.
Jesus tinha ciência de qual seria o resultado desta conversa. Jesus tinha plena consciência que esta conversa resultaria na sua condenação. Mas mesmo assim, ele não temeu o resultado final dela. Ele não desistiu da sua missão, porque ele poderia dizer para Pilatos: não, Pilatos, foi um mal-entendido. Não é nada disso que você está dizendo aí, não. E aí Jesus poderia dar uma justificativa, a situação ficar resolvida, Jesus ser liberado e Pilatos continuar as suas atividades políticas. Mas agora Jesus vai ao centro do seu discurso. Eu de fato sou rei, mas o meu reinado não é deste mundo. Aqui estava a frustração dos judeus com Jesus. Não seria o Messias político, imperioso e poderoso, com as armas, que faria de Israel o povo mais potente de toda a terra. Mas seria um rei cujo trono era a cruz. Um rei cuja coroa era de espinhos. Um rei cujo cetro eram as suas mãos abertas e ensanguentadas, que com o seu sangue lavaria a humanidade de todos os seus pecados e readmitiria a cada um de nós a comunhão com o Pai. O meu reinado não é deste mundo. Agora vem uma segunda pergunta do Evangelho para nos ajudar na nossa compreensão. Quando eu busco Jesus, quando eu o reconheço como Rei, é para que Ele me dê as coisas do reinado deste mundo, ou eu busco Jesus para me oferecer aquilo que pertence ao reino de Deus? Esta é uma pergunta que vai te ajudar diante da sua lista de pedidos que você apresenta todos os dias para Jesus. Você pede a Ele as coisas do reino deste mundo, ou você pede a Ele o que é do reino de Deus? O Papa Bento XVI, meditando este Evangelho, vai nos dizer que o reinado de Deus se estabelece em meio à humanidade, porque não é um reinado angélico dos anjos distante de nós, que nós contemplamos lá longe, não, mas é um reinado que abraça a história, é um reinado que alcança cada homem e cada mulher em todas as fases da história, para que, resgatados por Jesus Cristo, o Kyrios, o Senhor, o Rei do Universo, nós sejamos devolvidos àquela relação primeira na qual fomos criados, a de imagem e semelhança de Deus. O reinado que Jesus estabelece é um reinado de perdão, é um reinado de reconciliação, é um reinado eterno e universal, é um reinado de santidade e de graça, é um reinado da justiça, do amor e da paz, que é capaz de libertar o coração humano de todas as amarras e dar a cada um a liberdade do Espírito, que nos plenifica
como pessoas e que nos dá um verdadeiro sentido para a nossa existência. Este é o reinado de Deus. E é isto que o Rei Jesus fez e continua fazendo por amor a cada um de nós. Portanto, irmão e irmã, se abra a novidade deste reino. Queira participar dele e se permita ser alcançado, alcançada por esta palavra de vida que hoje é para a sua vida, é para a minha vida, é para a nossa vida. O meu reino não é deste mundo, não é das armas, não é da política, não é dos poderes, mas é um reinado novo que se estabelecerá de uma forma totalmente diferente, como vocês já conhecem. Se vocês tomarem a história antiga, o Império Romano foi o império mais potente da antiguidade, foi o mais importante da história antiga. E agora Jesus está falando com quem? Com uma alta autoridade do Império Romano, que era Pilatos. Vamos ver o desfecho desse discurso? Vamos agora para o versículo 37, aí no final do texto. Vamos ler juntos? Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Qual era o cenário de fundo que permeava esta cena? Da maldade e da mentira. Os judeus tramando com os romanos, com qual finalidade? Matar Jesus. Mentira e maldade. E agora vem Jesus apresentando verdade e bondade. Irmão, irmã, diante das realidades de mentira e de maldade que você enfrenta, queira a verdade e a bondade. Esse evangelho me chamou muita atenção durante essa semana, porque hoje, podemos dizer nestes 2 últimos anos, a palavra que nós mais escutamos é a tal chamada fake news. Já ouviram? Eu costumo dizer que é um apelido bonitinho que eles arrumaram para mentira. Porque a palavra fake news significa notícia falsa. Então é uma mentira. E isso que permeia os discursos nas redes sociais, da política, das relações, não é algo distante, só lá de Brasília, é de lá também, mas está muito perto de nós, no cotidiano de cada um, nas nossas relações, no trabalho, na vivência da família, na vida em comunidade. E hoje, diante da cultura da fake news, ou seja, da mentira, vem Jesus com uma palavra para cada um de nós: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Por que o nosso mundo está se tornando um mundo da mentira? Porque nós estamos perdendo a capacidade de ouvirmos Jesus. Porque nós estamos entupindo os nossos ouvidos com tantos fones, com tanto barulho, com tanto movimento, que não nos deixa quieto nem dentro da igreja, que tem que andar, ir ao banheiro, levantar e correr para lá toda hora.
já não nos permite mais, nem na hora do evangelho e da pregação, termos a atenção, porque eu preciso levantar, porque eu preciso andar, porque eu preciso ver isso, porque eu preciso ver aquilo. E esta nossa distração constante, e este nosso movimento que não nos deixa quieto, tem nos impedido de escutarmos a voz de Jesus, tem nos privado de uma realidade íntima e profunda, que é a realidade da verdade que nos libertará. A verdade vos libertará, vai dizer Jesus em outro trecho do Evangelho. E se nós não tomarmos uma decisão de mudança de atitude, orientado por este Evangelho, vamos continuar a ser presa fácil da fake news. Vamos ser presa fácil das mentiras que nos convencem e que se tornam para nós as nossas verdades. Quem escuta a minha voz, todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E por que esta palavra tem a ver com a festa de Cristo Rei? Porque a palavra de quem você escuta, a palavra de quem você obedece, é aquele que reina na sua vida. Vou repetir. A palavra de quem você escuta, a palavra de quem você obedece, é a palavra de quem reina na sua vida. Então hoje a festa é de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então quando nós escutamos a sua voz, por isso toda missa nós estamos aqui a ouvir o Evangelho. Por isso que toda missa nós estamos aqui nos esforçando para compreendermos este mesmo Evangelho, porque é a voz do Senhor a nos falar. É a voz do Senhor a nos possibilitar uma graça especial, para que nós entendamos que escolher a Cristo como Rei da nossa vida, não nos garante o sucesso de acordo com os critérios deste mundo, mas nos assegura daquela paz e daquela alegria que somente Ele pode nos dar. Portanto, peçamos a Jesus, aquele que veio do Pai para estabelecer o seu reinado, para que este mesmo reinado se estabeleça em nós, e que de fato desfrutemos do que este reino tem a nos oferecer, a verdade. E a verdade vos libertará. Padre, então por que nós iludimos tão rapidamente com a mentira? Diz o nosso ditado goiano que a mentira tem perna curta, né? Porque nós temos uma falsa sensação que diante dos problemas, nós precisamos resolvê-los, e às vezes precisamos resolvê-los de maneira rápida, e aí a saída que nós temos, é da mentira. Porque eu mentindo, a situação resolve, as coisas caminham, e a gente toca o barco para frente. Aí eu costumo dizer, esta falsa sensação de que resolveu é mentira. Então a mentira gera outra mentira. Porque além de nós não resolvermos o problema que já existe, a ausência da verdade gera outros tantos problemas agregados àqueles que já existem. Por isso que a verdade é o melhor caminho. É mais doída, é mais difícil, é nadar contra a correnteza, mas não é impossível. E só de fato seremos convencidos desta verdade quando ela, por excelência, o Cristo, reinar na nossa vida, reinar no nosso coração, porque
todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E agora eu gostaria de encerrar com vocês, pedindo que vocês olhassem para a cruz. Porque aqui está a chave de leitura deste reinado. Não é do poder, não é da política, não é da mentira, não é das coisas deste mundo. Mas o reinado deste rei se deu na pobreza, se deu na fraqueza, se deu na entrega de vida total, se deu por meio do derramamento do seu sangue, que nos lavou e que nos conquistou para o reinado de Deus. Para que você fizesse parte deste reino, este rei precisou fazer tudo isso. Então, este reino é o reino do amor e, consequentemente, da verdade. É reino da verdade porque é do amor. Então, hoje, contemplemos o nosso rei, Jesus, crucificado e ressuscitado, pobre, obediente, mas que não desistiu diante dos empecilhos que se estabeleceram na sua caminhada. Tu és o rei dos judeus. Pilatos gritando com Jesus. E ele vai dizer: o meu reinado não é deste mundo. Então, quando você estiver com seu coração angustiado em meio a tantas mentiras, peça a Jesus a verdade que te libertará. Quando você estiver imerso a tantos movimentos que te cegam, dizendo: peça só coisas deste mundo, peça para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Kyrios, que abra os seus olhos para uma dimensão que te transcenda, a do reino de Deus. Quando você estiver sofrendo muito, olhe para a cruz de Jesus e encontre aqui o sentido para o seu sofrimento. Quando de repente você estiver frustrado, frustrada, peça a Ele a graça de uma palavra nova, de uma palavra viva, que seja capaz de tocar o seu coração, para que você proclame com todas as suas forças que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Rei da sua vida. E olhar para a cruz e encontrar nela a chave de leitura deste novo reinado é o que nos fará diferentes, inseridos no reino deste mundo. Por quê? Porque há um reino muito melhor, muito maior do que este que nós vivemos. Então não contentemos apenas com o aqui, com o agora, com o que temos ou com o que queremos, mas permitamos com que esta graça hoje, na festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei de todas as coisas, Rei do céu, Rei do universo, mas também Rei da minha vida, me alcance de tal forma que eu me sinta participante deste reino, o reinado de Deus. Então vamos pedir isso agora, diante do que a palavra nos orienta. Então, por um instante, feche seus olhos, reze, faça o seu exame de consciência. Que palavra você tem escutado? Qual é o rei que tem reinado no seu coração? Qual é o caminho que você tem trilhado? O
da verdade ou da mentira. E vai pedindo esta graça para que Jesus hoje reine sobre você, reine sobre as suas vontades, para que esse Jesus te dê a graça de participar do reinado de Deus, que te alcança já aqui e agora, para escutá-lo. Porque todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. O meu reinado não é deste mundo. Tu levantaste nossos rostos do pó, nossos pecados carregaste sobre ti. Senhor, tu se tornastes homem como nós, por amor. Filho do Altíssimo, pobre entre os pobres, venha morar entre nós. Deus do impossível, Rei de todos os séculos, vem em sua majestade. Rei dos reis, os povos te aclamam, os céus te proclamam. Rei dos reis, luz dos homens reina, com teu amor entre nós. Tu nos redimistes das garras da escuridão, para que pudéssemos glorificar-te. Tu derramaste em nós a vida do Espírito por amor. Filho do Altíssimo, pobre entre os pobres, venha morar entre nós. Deus do impossível, Rei de todos os séculos, vem em sua majestade. Rei dos reis, os povos te aclamam, os céus te proclamam. Rei dos reis, luz dos homens reina, com teu amor entre nós. Filho do Altíssimo, pobre entre os pobres, venha morar entre nós. Deus do impossível, Rei de todos os séculos, vem em sua majestade. Rei dos reis, os povos te aclamam, os céus te proclamam.